E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar uma das ideias mais importantes da programação, a de parar de pensar em dados soltos e começar a pensar em objetos que interagem entre si. É uma virada de chave que muda completamente o jeito como a gente escreve código. Bom, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta aqui. Como é que a gente faz o nosso código, que no fundo é só texto e lógica, conseguir representar as coisas do mundo real? Sabe, tipo um carro, uma pessoa, uma conta de banco? Essa é a grande questão que leva a gente para uma forma totalmente nova de programar. Mas antes de chegar na resposta, a gente precisa entender qual era o ponto de partida. Por muito, muito tempo, o jeito de programar mais comum era o que a gente chama de programação estruturada. Nesse jeito mais antigo, a lógica era meio assim. De um lado a gente tinha os dados. Pensa em números, nomes, essas coisas. E do outro, a gente tinha as ações, as funções que faziam algo com esses dados. O programa basicamente pegava um dado, passava por uma função, depois por outra, mas ficava tudo separado. A pergunta era, e se tivesse um jeito melhor de organizar isso? E é aqui que o jogo vira. Entra em cena o paradigma da orientação a objetos. É uma forma muito mais natural, mais intuitiva de organizar o código, que faz exatamente isso. Une o que antes vivia em mundos separados. A diferença fica muito clara quando a gente compara os dois. Na estruturada, dados e ações são coisas distintas. Já na orientada a objetos, eles são juntinhos, amarrados dentro de um pacote só, que a gente chama de objeto. E isso muda tudo. O programa deixa de ser só uma lista de tarefas e vira quase uma conversa, uma interação entre esses diferentes objetos. Então, o que é afinal um objeto? Imagina que ele é uma versão digital de alguma coisa do mundo real. E ele tem duas partes essenciais: o seu estado, que são as informações que ele guarda sobre si mesmo, e o seu comportamento, que são as coisas que ele sabe fazer. Certo, mas como é que se constrói um objeto? A gente não começa direto nele. Primeiro a gente precisa criar o projeto dele, sabe, o molde. É aí que entram dois conceitos, as classes e os atributos. Para deixar tudo isso bem fácil de entender, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece, um carro. A gente vai transformar a ideia de um carro em um objeto de software. Primeiro, o estado dele, ou seja, os seus atributos. O que descreve esse carro? Bom, ele tem uma cor, um ano de fabricação, uma velocidade atual e um tipo de combustível. Esses são os dados que o nosso objeto carro vai guardar. É basicamente o que ele é. Agora, a segunda parte, o comportamento. O que um carro faz? Ele acelera, freia, vira o volante, acende o farol. Essas são as ações, os métodos do nosso objeto. Reparou como os dados e as ações agora fazem parte da mesma coisa? O carro? Beleza, já temos o projeto do nosso carro. Agora vamos ver como a gente sai desse molde e começa a criar carros de verdade. Ou melhor, objetos de verdade no nosso código. Aquele molde que a gente desenhou tem um nome técnico, classe. Uma classe é a receita do bolo, a definição geral de um tipo de objeto. A classe carro, por exemplo, diz que todo carro vai ter cor, ano, velocidade e vai poder acelerar e frear. É a ideia, o conceito. Essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. A classe é o conceito geral de livro. A partir dessa ideia, a gente pode criar vários objetos diferentes. Uma bíblia, um relatório, um dicionário. Cada um deles é um objeto único, mas todos vêm do mesmo molde, livro. Trazendo de volta para o nosso exemplo, a gente define a classe carro uma vez só. E aí, a partir desse único molde, a gente pode criar quantos objetos quiser. O meu carro, que é vermelho, o carro do vizinho, que é azul, e por aí vai. Todos seguem o mesmo projeto, mas cada um existe de forma independente. Tá, mas qual é o ponto principal disso tudo? Por que ter todo esse trabalho de juntar dados e ações? A resposta está numa palavra: encapsulamento. Encapsular é como se a gente pegasse os atributos e os métodos e colocasse dentro de uma cápsula protetora. Eles andam sempre juntos e, o mais importante, os métodos protegem os dados. Ninguém de fora do objeto pode ir lá e mudar a velocidade do carro na marra. Tem que usar o método acelerar. E os benefícios disso são gigantes. Primeiro, segurança, porque evita que alguém bagunce os dados sem querer. Segundo, facilita muito a manutenção. Se a gente precisar mudar o jeito que o carro acelera, a gente muda em um lugar só, dentro do objeto carro. E por último, promove o reuso do código. Um objeto bem feitinho, como o nosso carro, pode ser usado em vários programas diferentes, sem dor de cabeça. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente olhar ao redor, no mundo real,
Que coisas, com suas características e suas ações, poderiam ser transformadas em objetos de código? A resposta para essa pergunta é o comecinho para pensar como quem programa de forma orientada a objetos.